Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Edmar Almeida Bernardes e hoje apresentarei o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Tema de hoje, o suicídio. Fontes de pesquisa, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e Associação Espírita Kardecista Casa do Caminho. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, morrem por suicídio a cada ano 1 milhão de pessoas. A cada 40 segundos, aproximadamente, uma pessoa se suicida no mundo, ou seja, mais do que o número juntos das vítimas de guerras e homicídios, diz o relatório da OMS. É um problema muito grave. O número de tentativas de suicídio ainda é muito grande, com 20 milhões de tentativas por ano. Segundo a OMS, 5% das pessoas no mundo fazem uma tentativa de suicídio pelo menos uma vez em sua vida. O suicídio é uma das grandes causas de morte no mundo e durante os últimos anos sua taxa aumentou em 60% em alguns países. O suicídio é a segunda causa de morte no mundo entre os adolescentes de 15 a 19 anos, mas também alcança taxas elevadas entre pessoas mais velhas. A OMS destaca que há 3 vezes mais suicídios entre homens do que entre mulheres, independente das faixas de idade e os países considerados. Por outro lado, há 3 vezes mais tentativa de suicídio entre as mulheres que entre os homens. A disparidade entre as estatísticas é explicada pelo fato que os homens empregam métodos mais radicais que as mulheres para morrer. Define-se suicídio como a ação pela qual alguém põe intencionalmente fim à própria vida. É um ato exclusivamente humano. Do ponto de vista da doutrina espírita, o suicídio é considerado um crime e pode ser entendido não somente no ato voluntário que produz a morte, mas em todo tipo de ação conscientemente para apressar a extinção das forças vitais, o chamado suicídio consciente. É uma transgressão da lei divina, que é a lei de conservação. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade de Deus. O suicida sofre as consequências por ter rompido os laços que o prendiam ao corpo material sem a correspondência dos fluidos e forças vitais. Esse período é de intenso sofrimento, deixando o suicida num estado vibracional muito conturbado, o que naturalmente o mantém nas zonas inferiores. É importante lembrarmos que o sofrimento do suicida não está ligado a uma punição divina, como muitas pessoas pensam. Seu sofrimento é consequência da violação à lei de conservação e toda sua dor vem do seu ato impensado, sendo o efeito natural de uma desarmonização com as leis da vida e da morte, a lei da criação. Portanto, não é castigo, é efeito de uma causa. Em O Livro dos Espíritos, nas perguntas 943 a 957, Allan Kardec discute o tema apontando as causas e as consequências deste ato sinistro. Diz-nos que o desgosto pela vida é efeito da ociosidade, da falta de fé. Acrescenta que aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que tem mais em conta a estima dos homens que a de Deus, porque vai entrar na vida espiritual carregado de suas mazelas, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida. Deus é muitas vezes menos inexorável que os homens, perdoa o arrependimento sincero e leva em conta o nosso esforço de reparação.
A doutrina espírita, que é consoladora por excelência, é também esclarecedora na medida em que afirma: a vida não acaba com a morte. A morte não significa o fim da vida, mas somente uma passagem para outra vida, a espiritual. Os problemas não acabam com a morte. Eles são provas ou expiações que nos possibilitam a evolução espiritual quando os enfrentamos com coragem e serenidade. Quem acredita estar escapando dos problemas pela porta do suicídio está somente adiando a situação. O sofrimento não acaba com a morte. O suicídio só faz aumentar o sofrimento. Os suicidas que puderam se comunicar conosco descrevem as dores terríveis que tiveram de sofrer ao adentrar o mundo espiritual devido ao rompimento abrupto dos liames entre o espírito e o corpo. Para alguns suicidas, o desligamento é tão difícil que eles chegam a sentir seu corpo se decompondo. Além disso, há o remorso por ter transgredido gravemente a lei de Deus. A morte não apaga nossas falhas. A responsabilidade pelas faltas cometidas é inevitável e intransferível. Elas permanecem em nossa consciência até que as reparemos. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, somos esclarecidos de que a confiança no futuro e a resignação elimina a possibilidade de cometer o suicídio. A causa é o descontentamento que algum fato da vida e uma enganosa fuga ao sofrimento. Normalmente, acontece quando o homem tem uma visão muito estreita e imediata da vida. O início dos nossos problemas está no desconhecimento das leis divinas que regem o universo. A falta de crença em Deus e a ideia de que tudo acaba com a morte tornam o ser humano desesperado, inseguro e angustiado. Quando surge um problema difícil, mais grave, que desafia a capacidade de solução, quando se sente acuado pelas circunstâncias e a situação foge ao seu controle, parte para a solução que lhe parece mais fácil e acredita que vai acabar de vez com todos os seus problemas, o suicídio. Na verdade, bastaria compreender a lição sublime do amor, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, para que nos sentíssemos menos infelizes e rejeitados. Não há morte. A vida continua sempre porque somos espíritos indestrutíveis, imortais, eternos e porque somos partículas emanadas do nosso Criador, Deus. O suicida encontra na espiritualidade situações desesperadoras, mais intensas e dolorosas que as conheceu aqui na Terra. O corpo morre, desaparece. O espírito, porém, continuará vivo, respondendo pelas suas ações em cumprimento à lei divina que é eterna e imutável. A existência é um dom muito precioso. O nosso corpo é uma concessão divina para que aprendamos a crescer para a luz e a viver para o amor. Somos todos filhos de Deus, que é Pai amoroso e que nos dedica o mais profundo amor. Não estamos sozinhos ou desamparados. Somos espíritos eternos, cuja meta é a evolução através da reencarnação. Progredimos e ganhamos novas experiências e conhecimentos. Pratiquemos o bem em todas as oportunidades, sabendo que Jesus, o amigo divino, está conosco, silencioso e compassivo, fortalecendo-nos nas horas difíceis, amparando-nos nos momentos de dor e sustentando-nos na caminhada rumo à evolução, sem nunca nos abandonar. Assim que chegamos ao final, lembrando que este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Agradecemos a todos que nos ouviram e até o próximo sábado.
Na Era do Espírito.